Boa tarde, pessoal. Engenheiro Álvaro Couto passando por aqui. Primeiramente, quero te desejar uma ótima tarde, uma ótima semana. Que Deus abençoe todos os seus planos e que todos se realizem. Bom, pessoal, a gente acabou de chegar aqui em uma das nossas obras de execução por administração. Eu queria mostrar para vocês uma etapa bastante importante na obra, que muitas pessoas menosprezam essa etapa e não dão a devida importância à mesma, gerando assim, dores de cabeça futuramente quando tais patologias aparecerem pela não utilização dessa técnica, e possivelmente vai ser muito difícil você retirar isso da sua casa e ele vai causar um prejuízo bastante oneroso. Bom, pessoal, o elemento que eu estou falando são vergas e contravergas. Bom, o que é isso? Vergas e contravergas são elementos que nós utilizamos embaixo e em cima de janelas e em cima de portas, com uma função única, que é resistir a essas tensões que esses vãos criam na alvenaria, para evitar assim a sua fissuração. Então você consequentemente já viu na casa de algum amigo seu, até mesmo na sua própria casa, fissuras em 45 graus nos cantos, tanto de janelas e quanto de portas. Isso se dá justamente pela falta dessa técnica, desse elemento que nós utilizamos para evitar esse tipo de patologia. Bom, pessoal, vou estar deixando aqui desse lado aqui um esqueminha para você entender como que funciona essa geração de tensões, e entender mais profundamente a origem dessas fissuras. Bom, quando a gente trabalha com estruturas de concreto armado e faz o projeto e o dimensionamento de tais estruturas, a gente trabalha com uma estrutura de maneira monolítica, certo? Então, o que seria isso? Uma estrutura monolítica, ela trabalha com uma distribuição de esforços igualitária. Então, toda a distribuição de esforços da minha estrutura, ela é distribuída de maneira igual em todos os meus elementos estruturais. Quando a gente trabalha com essa questão da alvenaria, sem estar utilizando as vergas e contravergas, eu gero uma tensão muito grande no meu vão, correto? Então, como a estrutura ela é uma estrutura inteligente, ela vai procurar a melhor maneira de dissipar esses esforços. Então, basicamente, ela vai ser direcionada para os cantos, E com isso, quando não se encontra o elemento estrutural, acontece a questão da fissuração. Então, pessoal, a gente tem como prioridade em todas as obras que nós somos contratados para executar a utilização de vergas e contravergas, para isentar o nosso cliente de uma dor de cabeça futura, que ninguém quer ter essa dor de cabeça. Então, de acordo com a norma que rege esse tipo de elemento, ela nos diz que temos que ter passados no mínimo 20 centímetros de cada vão dessas vergas e contravergas, correto? Porém, pela trabalhabilidade e também pela praticidade e agilidade no trabalho, nós optamos sempre por utilizar essa verga e contraverga em todo o vão de parede, evitando assim uma espera e um retrabalho de serviço. Então, nós temos 3 maneiras de fazer essas vergas e contravergas. Então, a gente tem as vergas pré-moldadas e as vergas montadas em loco. Nessa obra, a gente está utilizando a verga moldada em loco, usando a canaleta de elemento cerâmico como forma e a treliça para resistir essas tensões. Bom, pessoal, conforme eu falei para vocês, nessa obra em questão a gente está utilizando vergas e contravergas com canaletas de bloco cerâmico, juntamente com a utilização de treliças, E após isso a gente faz esse grauteamento para quando a estrutura estiver concretada, e curada, ela ter sua funcionalidade. Bom, aqui é uma das únicas maneiras que a gente pode estar utilizando treliça em nossa obra. Sempre tem aquela questão que se pode ou não fazer a utilização de treliças, como os elementos estruturais, como por exemplo pilares, vigas e tudo mais. Bom, pessoal, não pode. Se você vê isso, por favor, denuncie, porque isso vai causar com certeza algum dano para alguém. Então, igual eu falei para vocês, nós temos 3 tipos de vergas e contravergas. Temos a verga pré-moldada e as outros 2 tipos de vergas moldadas em loco, uma maneira de moldada em loco é dessa maneira e a outra maneira é fazer essa forma de madeira. Então, pessoal, a gente decidiu utilizar esse tipo de técnica moldada em loco com canaletas de bloco cerâmico por diversos fatores, entre eles a praticidade, a trabalhabilidade e a questão financeira também, visto que esse método aqui, ele fica financeiramente mais viável cerca de 20 a 30% do que o outro método moldado em loco, onde a gente estaria utilizando madeiras para fazer as formas, e com isso a gente teria que parar a obra para esperar esses elementos curarem, para depois a gente voltar novamente com as etapas de alvenaria. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Para muitos pode ser algo que
você, como eu falei no primeiro story, algo que você pode menosprezar, mas que futuramente vai te causar bastante dor de cabeça. Então, caso você tenha algum interesse de estar fazendo um orçamento com a gente, chama aqui no direct aqui, que a gente vai ter o maior prazer de poder te atender, tá bom? No mais é isso, agradeço pela atenção, ótimo dia para você.